Boa noite a todos. Som tá ok aí atrás? Bom, quem está aí atrás, se quiser chegar um pouquinho mais para frente, para a gente não se sentir tão sozinho aqui na frente, tá? Estejam convidados. Tem muita cadeira aqui na frente. É um grande prazer estar retornando à casa aqui de Sebastião Marte, né? Por motivos de trabalho, né? Eu fiquei um bom tempo afastado dos estudos, né? E graças a Deus consegui mudar meu horário há pouco tempo e consegui retornar aqui a essa casa que eu venho desde a pré-mocidade, né? Desde os 16 anos, né? Então, tem um bom tempo aí. Agora eu estou com 26, né? Então já tem uns 10 anos, né? Bom, um pouquinho mais de 26, né? Mas boa noite a todos. E o tema da nossa palestra de hoje é sobre o ódio. E a gente queria começar a palestra pela conclusão, né? Fazer de uma forma diferente. Qual o antídoto do ódio, para vencer o ódio? Alguém pode me dizer o que eu preciso para vencer o ódio na vida? E uma palavrinha só. Perdão. Mais alguma? Amor e perdão. Duas boas palavras, né? Então, nós já concluímos a palestra, né? Se alguém quiser dormir agora, já pode, né? Porque aí no final você vai falar, pelo menos a conclusão eu já vi, né? Então, posso dormir à vontade. Brincadeira, gente. Bom, para nós iniciarmos, queria ler para vocês uma poesia chamada Soneto aos Refugiados, que ela começa assim: Minha filha pequena deita a cabeça no meu ombro, na hora tenho uma visão, me vejo entre escombros. Me transportei para algum lugar bem distante, em que está um pai com seu filho agonizante. A cena me dá muita tristeza, é de doer. Vejo o pai chorando pelo filho não ter o que comer. Ele o aperta em seu peito, com olhar perdido. Não tem pão a eles oferecido. Uma barraca de lona, entre milhares, na mesma situação, procurando ansiosos por uma solução. Todos iguais, vivendo em um estado desumano. Pelas guerras, o ódio, a intolerância do ser humano. Rezo a Deus que o mundo de regeneração logo possa se instalar e refugiados nesse planeta nunca precisemos ficar. Quando a gente lê uma poesia assim, falando de um tema tão atual, né, e um tema que levanta tantas discussões como os refugiados, nos veio também a palavra ódio, porque em parte, a situação que esses nossos irmãos estão vivendo é pelo ódio, pela intolerância, pela incompreensão, muito pela intolerância religiosa, pela intolerância de raça, que leva à raiva e que leva ao ódio. Tema de nossa palestra de hoje. Então vamos estudar um pouquinho o ódio, né? Por que ele surge e como é que a gente consegue evitar um pouco isso, como é que a gente consegue eliminar e assim conseguir conviver com as diferenças, conseguir nunca mais sermos refugiados no nosso próprio planeta. E pegando um pouco do Evangelho, né, o Evangelho no seu capítulo 12, tem uma parte que ele fala sobre o ódio. Vamos ler só um trechinho pequeno. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos és o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. É uma passagem pequenininha, mas de uma profundeza de conhecimento enorme, né? De entendermos um pouquinho desse processo que é o ódio. Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, nós temos dois impulsos. O ser humano tem dois impulsos muito fortes, que ele denominou, pelos seus estudos do comportamento humano, pelos seus estudos da psique, pelos seus estudos de como o homem convivia em sociedade, ele denominou um impulso chamado de impulso pela vida e de um impulso chamado impulso pela morte. Constantemente o homem está entre esses dois impulsos.
E nesses estudos de Sigmund Freud, ele dizia o seguinte, que o impulso pela morte é tudo aquilo que nos faz não viver, é aquilo que nos impulsiona para baixo. É a depressão, é a ansiedade, é muitas vezes a calúnia, muitas vezes o ódio, a raiva. E o impulso por viver, o impulso pela vida, que ele denominou pelos seus estudos, é tudo que nos bota para cima, é tudo que nos leva adiante, é tudo que nos faz bem viver, é tudo que nos faz encontrar o amor, encontrar paz, encontrar esperança. E dentro desse impulso pela morte se encontra o ódio. E o que é o ódio? O ódio é uma raiva cristalizada. Todos nós temos emoções. Nós passamos, por exemplo, emoções o dia inteiro. Há horas que estamos alegres, há horas que estamos tristes, há horas que sentimos raiva de alguma coisa porque estamos contrariados. São emoções que muitas vezes vêm e passam rapidamente. Quando essas emoções elas duram muito tempo, elas acabam se cristalizando. É o caso do ódio. O ódio é uma raiva cristalizada. É quando a gente sente tanta raiva por uma coisa, por um determinado assunto, por alguém, que aquilo vai cristalizando. Eu não posso nem pensar na pessoa que eu já estou sentindo raiva dela. Tenho raiva de trabalhar, tenho raiva, por exemplo, de trânsito. E aí essa raiva do dia a dia vai se cristalizando e se transformando no ódio. Isso é muito perigoso, a cristalização desses sentimentos, quando os sentimentos não são bons, porque eles podem nos atingir, eles vêm no nosso psicológico, no nosso espiritual, mas podem se transformar em físico. Pode ser uma gastrite, pode ser uma dor de barriga, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor qualquer, que são os nossos sentimentos baixos, cristalizados, interferindo no nosso corpo físico. Por isso é muito perigoso conviver com ódio, conviver com a raiva cristalizada. Temos que, o máximo possível, lutar contra ela. Segundo William Shakespeare, um texto atribuído a ele, ele diz que a mágoa, guardar mágoa, é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Ou seja, quando eu estou com mágoa, que vem a raiva, que deriva o ódio, sou eu que estou sofrendo mais. Sou eu que estou tomando veneno amargo, mas esperando que o outro também sofra, né? Mas sou eu que estou sofrendo mais. Essa raiva cristalizada. O espírito Neo Lúcio, em um de seus livros, ele tem uma história bem interessante, que ele diz que um empregado, em determinada época, foi chamado pelo seu chefe à sala, e o chefe falou para ele, olha, a nossa empresa tem passado por algumas dificuldades econômicas. Infelizmente, nós tivemos que escolher alguns funcionários para serem demitidos. E eu sei que você já tem mais de 10 anos na empresa, mas infelizmente será você. Na hora que o chefe falou aquilo lhe deu uma raiva tão grande, porque ele tinha trabalhado naquela empresa anos e anos. E como é que ele seria demitido? E ele ficou com tanta raiva que ele xingou o chefe todo ali na sala, chutou as cadeiras, saiu da sala com uma raiva enorme, com ódio, e foi chutando todo mundo que estava à frente, xingando. Quando saiu à rua, foi xingando quem estava na rua, empurrando as pessoas. Ao chegar em casa, a sua esposa o recebeu já com um jantar, que era característico daquele horário que ele sempre chegava. Só que ele pegou o prato, jogou no chão e falou que a comida dela era muito ruim, que não prestava. Ou seja, tinha um ódio muito grande nele. E aí veio o filho para o abraçar e ele brigou com o filho. Xingou o filho, brigou com o filho, brigou com todo mundo que tinha em casa. Saiu de casa e começou a andar na rua. Aí veio um cachorro e esse cachorro chegou perto dele e deu um chute no cachorro. Quando ele deu um chute no cachorro, o cachorro foi lá e mordeu a perna dele. E aí deu mais raiva ainda. Sentiu um ódio tremendo, tremendo. E começou a blasfemar, falar que como é que Deus deixava que aquilo acontecesse, que as pessoas eram ruins, e falando um monte de coisas. E aquele ódio na cabeça dele, aquele ódio tremendo de tudo. Aí ele caminhou em direção à casa da mãe dele. Chegando na casa da mãe dele, para poder falar de tudo que tinha acontecido de ruim, para colocar aquele ódio para fora, a mãezinha chegou para ele e falou, meu filho, ainda bem que você chegou. Eu tenho aqui um chazinho para você e queria que você sentasse porque eu tenho uma mensagem muito importante do Evangelho para falar para você. E aí a mãezinha sentou ele lá e começou a falar, o colocou no peito, a sua cabeça, passou a mão na cabeça dele e fala, meu filho, o ódio é cíclico. Se você deixar ele tomar conta de você, ele vai passando a outro, e a outro, e a outro, até que alguém quebre isso.
Então, tanto o ódio como o amor, eles criam laços. Então, é muito melhor criarmos laços com amor do que o ódio. Porque quando eu estou odiando, quando eu estou com muita raiva, eu estou passando isso à frente, às pessoas que ali estão. E a gente vê isso muito na nossa sociedade. Vivemos momentos muito difíceis, principalmente na política, onde as pessoas estão se dividindo, estão odiando uns aos outros, porque alguém pensa diferente, né? Com certeza alguém aqui já deve ter um amigo que desfez amizade no Facebook, ou desfez amizade na rede social, ou não fala mais, ou um parente que deixou de falar porque um tem uma posição política e o outro tem outra, né? Ou seja, não conseguimos conviver com a diversidade, não conseguimos conviver com o diferente. E essa dificuldade que nós temos de conviver com o diferente está nos levando à raiva. E essa raiva está cristalizando e nos levando ao ódio. Certa vez, uma amiga me falou que ela estava no seu carro, lá no Eixão, e estava um trânsito enorme, aquele monte de carros lá, e ela tentando chegar até o trabalho dela. E ela percebeu que lá na frente tinha um carro parado, quebrado. E ela começou a xingar ali, falou, mas como é que pode? Está vendo que aqui é um trânsito, é um eixão, e a pessoa vem com um carro desse e deixa quebrar aqui. Não faz manutenção preventiva. Como é que pode um negócio desse? E ela pensou, na hora que eu parar o carro do lado dela, dessa pessoa, eu vou xingar ela até. Porque é um absurdo a pessoa deixar um carro desse. Aí ela foi, até que ela conseguiu parar do lado do carro. Na hora que ela abriu a janela para xingar, era a mãe dela. A mãe dela estava no outro carro, com o carro quebrado. Falou, minha filha, ainda bem que você chegou, estou desesperada aqui que meu carro quebrou. Então, olha só como é a situação, né? Aí, na hora, ela desarmou. Falou, poxa, como é que eu vou brigar com a minha própria mãe, né? E é o que o Evangelho está falando aqui, né? Que nós temos que amar não só aquelas pessoas próximas a nós, né? Amar a mãe é fácil, amar os irmãos é fácil, mas amar aqueles que não são tão próximos, amar o diferente, amar as diferenças. Em Portugal, há uma história muito interessante de Pedro I, né? Um dos reis de Portugal, e Inês de Castro. Segundo conta a história, que é uma história verídica, eles dois tiveram uma paixão muito grande. Aconteceu no ano 1300 e alguma coisa, onde Pedro estava prometido para uma outra mulher, que eles iriam unir reinos, prometido em casamento, e ele só ia conhecer a sua noiva no dia de se casar, que era muito normal naquela época, né? E aí nisso, no dia do casamento, quando chegou a rainha de outro reino, que Pedro a viu, Pedro não lançou olhar para ela, lançou olhar para a dama de companhia dela. Na hora que ele viu a dama de companhia dela, ele se apaixonou tremendamente. Chamava-se Inês de Castro. Foi amor à primeira vista dos dois. Um olhou para o outro e se apaixonaram. Mas, infelizmente, ele tinha que casar com aquela porque estava prometido. Seu pai, né, um rei muito poderoso, não ia deixar que aquilo acontecesse. Ele se casou com ela, teve 2 filhos, mas manteve secretamente um romance com a outra. E com a outra ele teve 3 filhos. Passados alguns anos, a rainha morreu, né, teve uma doença, morreu, e ele assumiu de vez aquele relacionamento com a amante, Inês de Castro. E começaram a conviver, mas ninguém no reino queria aquela situação, porque os filhos seriam filhos bastardos. Como é que aqueles filhos bastardos assumiriam o reinado? Então era uma situação que o rei atual não ia querer que acontecesse. Então um dia acontece que ele vai sair para caçar, Pedro I, e Inês fica em casa com os filhos. O rei chega, né, faz uma reunião com seus súditos ali e decidem matar Inês, porque ela seria muito perigosa para o reinado. Chegam até lá e degolam ela na frente dos filhos. Quando Pedro I retorna e sabe da notícia, fica tremendamente nervoso, sentindo um ódio imenso de tudo aquilo que aconteceu. Como a sua amada seria morta ali? E ele começa a pensar em vingança contra todos aqueles que fizeram aquilo contra a sua amada, né? E vingança naquela época era muito natural, era uma lei. A pessoa que acontecesse algo com ela, por lei, ela poderia se vingar numa proporção muito maior do que aconteceu com ela. E ele buscou a lei para se vingar de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas. Só não ia se vingar do pai, tinha muita raiva do pai, mas não tinha coragem de matar o pai. Aconteceu que o pai acabou morrendo por doença também, e ele foi atrás dos súditos, matou um por um dos súditos do rei. E o que ele fez? Desenterrou Inês de Castro, sentou ela no trono, a morta,
no trono e mandou que todas as pessoas do reino andassem até ela e beijassem o anel. Ele colocou um anel de rainha na mão dela. E aconteceu que todas as pessoas passaram e beijaram a mão dela. Ao morrer, ele pediu que os dois fossem enterrados juntos. Então, numa cidade chamada Alcobaça, em Portugal, nós encontramos 2 túmulos, um virado de frente para o outro, de Inês de Castro e de Pedro I. E essa história é interessante porque Chico Xavier, em 1979, ele faz uma reunião com um médium chamado Ramaciotti, acho que é Ramaciotti, e eles escrevem um livro, Cartas de Inês. Inês psicografa um livro para o Chico, e aí ele psicografa o livro de Inês, né? E ele escreve um livro contando toda essa história que aconteceu e de como aquele rei passou anos e anos e anos sentindo ódio por tudo que tinha acontecido. E aí, uma pessoa interviu muito para que aquele ódio fosse quebrado, que foi a rainha Isabel de Aragão, que era a avó de Pedro I, considerado pela história a rainha santa, onde aconteceu algo muito interessante com ela, algo mediúnico, que ela gostava muito de ajudar os pobres, levava pão aos pobres, mesmo sendo uma rainha. Mas o seu marido, Dom Diniz, não queria que aquilo acontecesse. Certa vez ele viu saindo ela de casa com um monte de coisas, assim, um saco, e ele falou: onde é que você vai com esses pães? E ela falou: não são pães, são flores. E ele puxou a mão dela, na hora que ele puxou, eram flores. Mediunicamente, aqueles pães tinham se transformado em flores para que ela continuasse a missão dela. E ela foi a rainha, considerada a rainha santa, né, que interveio muito para que o ódio de Pedro I fosse quebrado e de que ele conseguisse restabelecer, através das reencarnações, aquele ódio secular pelo seu pai e pelos seus súditos, e por tudo que tinha acontecido. Aquela frase que a gente está acostumado a ver, Inês está morta, é de Inês de Castro, né, considerada a rainha morta. Essa é uma história, gente, de como o ódio, às vezes, ele atravessa séculos. E se ele não for quebrado, se a gente não começar a trabalhar a quebra desse ódio, dessas pequenas raivas cristalizadas, elas podem se perpetuar. Mas tudo bem, como é que a gente consegue, então, quebrar o ódio em nossa vida? E a gente começou aqui o estudo e perguntamos a vocês, e vocês mesmos disseram, né? Amor e perdão é a solução. A solução de nossa vida é amar e perdoar. Se trabalharmos esses 2 sentimentos em nossa vida inteira, nós vamos conseguir sair daqui muito melhores do que o que chegamos. Porque não há objetivo maior nessa vida do que amar. Nós viemos aqui para amar. E se a gente fosse transformar em passos para o dia a dia, em coisas concretas, em situações, como é que eu consigo, então, amar e perdoar? Porque às vezes parece tão difícil no dia a dia, como o mundo é, como as pessoas são. Às vezes, dentro de casa, dificilmente a gente consegue ali perdoar as coisas que acontecem, perdoar os amigos à nossa volta, perdoar as pessoas, amar essas pessoas. Como é que a gente consegue isso? Através de exemplos simples, né? E nós elaboramos alguns passos para que a gente consiga, né? E esses passos não fomos nós que elaboramos, mas sim o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos maiores antídotos para a nossa vida. Se quisermos amar, se quisermos perdoar, aqui está uma ferramenta que vai nos auxiliar. É só a gente abrir a cada dia uma página e começar a ler. Na hora da raiva, pegar esse livro, ler um pouquinho, fazer uma prece. E um dos passos é compreensão. Ou seja, a gente não consegue chegar ao amor, chegar ao perdão, se nós não compreendermos o que estamos fazendo aqui e compreendermos as pessoas que nos cercam, os porquês do que aquilo acontece. Então, compreender é fundamental para a nossa vida. Compreender exige muito da nossa emoção, de tentar entender que aquela pessoa que está à nossa volta é um irmão igual a mim, que está reencarnado nesse planeta e que veio com a grande missão de se melhorar como indivíduo, de amar. Ele está aqui para amar como eu estou aqui para amar. E muitas vezes vamos entrar em debates, vamos entrar em confrontos, mas não podemos deixar de nos amar porque pensamos diferentes. O irmão católico, o irmão evangélico, o irmão umbandista não deixa de ser mais o nosso irmão porque ele está em outra religião ou em outra fé. É o nosso irmão. Pensamos diferentes, mas temos que ter compreensão uns pelos outros. Muitas vezes até a forma de falar
Na forma de falar, a gente cria inimizade, a gente cria incompreensão e a gente leva a raiva, a gente leva ao ódio. Então, temos que tentar, ao máximo possível, saber conversar com as pessoas, saber falar com as pessoas quando pensam diferente. Certa vez eu fiz um curso e a instrutora falou algo muito bacana. Falou, olha, todas as vezes que a pessoa falar algo que você não concorda de jeito nenhum, não fale na cara dela, não concordo com nada que você falou, mas fale, olha, eu ouvi o que você falou, mas eu penso diferente. E aí você coloca a sua opinião. Olha só como a gente quebra, né, uma inimizade, como a gente quebra uma antipatia só na forma de falar. Isso é compreender o próximo e tentar se compreender. Outro passo, tolerância. A tolerância, ela exige muito mais razão do que emoção. Porque tolerar é mesmo sabendo que a pessoa está errada, mas mesmo assim eu tolero um pouco, eu dou um desconto. E isso é raciocínio. Por quê? Às vezes, se eu começar a entrar num debate, no embate ali, as coisas vão piorar. Então, muitas vezes na vida, engolir um sapo não é ruim. Muitas vezes, a gente se calar não é ruim. Isso não demonstra ignorância, isso não demonstra vaidade, isso não demonstra vergonha, mas muitas vezes é uma forma da gente não aumentar a discussão. Quantas e quantas vezes, na hora do calor de uma briga, a gente falou alguma coisa a mais na hora que era para calar, e a gente usou o falar. Então, falar no momento da raiva é muito perigoso, porque a gente pode cristalizar um ódio ali. Outro passo, oração. Ou seja, aquela frase, orar e vigiar, é uma frase magnífica. Como dizia uma amiga minha, não é para a gente ficar rezando o dia inteiro, né? Orações longas, mas o orar é a gente tentar se manter em paz. É a gente procurar durante o dia manter a nossa paz perante todo o caos que está à nossa volta. Não adianta só a gente ser bom no ambiente bom, a gente tem que tentar ser bom num ambiente difícil, né? Num ambiente que cause instabilidade. Ser bom num ambiente estável é fácil. A gente ser bom aqui dentro do centro é fácil, né? A gente vem aqui, dá um alô e tudo mais. Agora, ser bom dentro de casa, ser bom no nosso trabalho, ser bom no trânsito, aí é que está. Quando aquela pessoa te dá uma fechada, você fica doido para tentar fechar ele também. Né? Quando aquela pessoa te xinga, você fica doido para abrir a janela e falar também. Aí é que está, que a gente vai testar tudo aquilo que a gente aprendeu nesse livro, em vários outros livros e na vida. Né? O grande teste está lá fora para a gente. Auto-amor, outro passo. Nós precisamos ter mais auto-amor por nós mesmos. Precisamos nos amar. A gente só vai conseguir amar o próximo se a gente se amar. Se eu colocar-me na frente do espelho e falar, olha, eu te amo como tu és. Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira reclamando de si mesmo, reclamando de um defeito, reclamando que a orelha é um pouquinho grande, que o nariz é desafiador. Né? E a gente passa a vida inteira só prestando atenção naquilo que não é o mais importante. É um corpo que nós temos que cuidar dele, mas ele é apenas o instrumento de nossa reencarnação. Né? Muito mais importante são as lições aprendidas na vida. Muito mais importante é o que nós viemos fazer aqui. Não importa o transporte, mas importa a mensagem, o conhecimento que nós vamos adquirir. Isso é o mais importante, porque estamos constantemente saindo dos corpos, mas nós não estamos saindo da vida. E as lições são importantes para a nossa vida. Auto-perdão, esquecer. Né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não esqueço aquilo que eu fiz jamais. Eu fiz aquilo é terrível, eu não consigo esquecer. Nós temos que nos auto-perdoar. Esquecer realmente é difícil, porque faz parte do nosso pensamento, da nossa psique. É difícil a gente esquecer uma situação, mas não dar o valor que ela merece, isso é importante para a gente. Né? Se eu ficar, toda vez que eu me lembro de algo errado que eu fiz, ficar batendo naquilo, remoendo, eu não avanço. Então eu tenho que me auto-perdoar, tenho que buscar trocar, como diz Joana de Ângeles, culpa por responsabilidade, porque a culpa é punitiva e a responsabilidade é reparadora. Erramos, mas estamos aqui para reparar. Eu errei com fulano, estou aqui para reparar, eu tenho que ir atrás dele e falar, fulano, me desculpe, né? Uma vez eu passei por uma situação que eu peguei um livro emprestado e passei 2 anos para devolver. Né? 2 anos é muita coisa, né? E aí fiquei com vergonha de devolver o livro. Falei, mas eu estou com uma vergonha, estou com uma culpa imensa porque eu não devolvi e agora eu também não vou devolver, porque eu fiquei com vergonha. Né? Fiquei me culpando por um livro que eu não tinha devolvido. Aí no dia que eu fui lá e devolvi,
A pessoa agradeceu tanto, mas agradeceu tanto, eu fiquei pensando, mas por que eu não tinha reparado esse erro antes, né? Por que eu demorei tanto para reparar? Então, trocar culpa e ser responsável. Somos responsáveis pelo que fazemos. Se sairmos aqui agora e fizermos alguma coisa de que nos envergonhemos, somos responsáveis por ela. Trabalhemos em cima dela e temos tempo para recuperar. Né? A gente tem uma vida para tentar recuperar os nossos erros. Procurar exemplo, né? Procurar exemplos no dia a dia e tentar ser exemplos. Para que eu alcance o perdão, para que eu desfaça os ódios de minha vida, que eu desfaça as raivas, eu tenho que procurar exemplificar mais no meu dia a dia, exemplificar mais nos meus estudos, exemplificar mais perante minha família, perante amigos, perante todo mundo, o que nós estudamos no Evangelho. Se eu falo para o meu filho, não faça isso, e eu vou lá e faço, eu não estou sendo exemplo, só estou falando da boca para fora. Então, se eu falo, olha, não faça isso que isso é ruim, eu estou lá fazendo, que exemplo eu estou dando? Então, temos que buscar o máximo possível exemplificações. E segunda pergunta, 650 do Livro dos Espíritos, né? Qual o maior modelo que nós temos aqui que nos serve de guia? Jesus, né? Esse é o maior modelo. Então, todas as vezes que estivermos em dúvida sobre alguma coisa, lembremos de Jesus. O que faria Jesus em nosso lugar? É difícil, né, a frase. Mas vamos pensar, tentar pelo menos chegar um pouquinho. O que ele faria? Como ele decidiria? Como é que Chico Xavier decidiria? Estamos longe de um Chico, mas como ele faria? Já é um caminho para a gente começar a caminhar em busca desse amor. E querer. A gente tem que ter um desejo sincero de querer transformar-se e planejar a nossa mudança. Quando a gente vai estudar para um concurso público, a gente tem que se planejar. A gente não passa no concurso público de hoje para amanhã. Às vezes a gente precisa de uma preparação de um ano. Contratar um cursinho, ir atrás de material, dedicar tempos durante o dia para aquele curso, para aquele concurso. Ou seja, você tem que abdicar de várias coisas para você ter tempo para passar naquela prova, que às vezes demora 1 ano, 2, 3. E qual o planejamento que nós estamos fazendo para a nossa reforma íntima? Será que estamos nos planejando? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? É planejamento de reforma íntima. Ou seja, querer, eu quero daqui a 5 anos estar muito melhor e muito mais feliz do que eu estou hoje. Então, tenho que planejar-me no dia a dia e buscar essas etapas. E só assim, nas tarefas pequenas do dia a dia, é que a gente vai se melhorando. Eu tenho um amigo que ele sempre andava com a fitinha, né, vermelha pendurada na mão, e eu perguntava para ele, para que é isso? Para você não esquecer de um livro, não esquecer de alguma coisa? Ele falava, não, é porque eu falo muito mal das pessoas, isso aqui é para não esquecer que eu não posso falar mal. Era a arma que ele usava, ou seja, era a tática que ele usava para se lembrar de ser bom. Então, meus amigos, nosso tempo esgotou-se, e que essa mensagem, né, sobre o ódio, essa mensagem sobre a raiva, que a gente possa, no Evangelho, lembrar de Jesus, de que amar é a solução. Não há outra solução para que quebremos os ódios de nossa vida, para que quebremos o desamor, para que quebremos a raiva, senão amar e perdoar. Muito obrigado.